Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Uau, mais uma viagem, mais uma jornada, mais um momento nessa rota tão especial que é a nossa Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar de um livro de suma importância dentro do Evangelho, um livro do Novo Testamento, e eu convidei uma pessoa muito especial, tivemos contato muito lá no Sul, ela é do Rio Grande do Sul, a Bispa Jussara Sanches. Seja muito bem-vinda, Bispa. Bispo Nildo, obrigada pela oportunidade maravilhosa de estar aqui falando da Palavra de Deus, desse livro tão importante, e eu me coloco aqui à disposição, então, para estar falando um pouco desse livro tão maravilhoso, que é o livro de Hebreus. Amém, amém. Bispa, é aquela pergunta que não quer calar, a pergunta sempre que a gente faz para os nossos convidados, a primeira, né? Quem é o autor desse livro, para quem foi escrito, e se tem a data, né? Quando é que foi escrito? Poderia responder para a gente isso? Vamos lá. Então, esse livro de Hebreus, ele é considerado a misteriosa obra-prima. Obra-prima porque é um livro fantástico, que traz muitas informações, né? É o primeiro livro das cartas gerais, né? Não se sabe quem escreveu esse livro. Muitas pessoas defendem que foi Paulo. Existem muitos palpites, né? O porquê? Porque tem alguns pontos que mostram que não foi Paulo. Primeiramente, ele não se inicia com uma saudação como é o comum nas cartas paulinas. Paulo inicia sempre saudando, dizendo que eu, Paulo, né? Dizendo o nome dele, porque até existiu o costume de se dizer o nome no início, porque na realidade eram escritas as cartas em pergaminhos. Então era necessário que o nome estivesse no início, porque senão teria que desenrolar todo o rolo para ver lá no final quem é que escreveu. É interessante. Por isso então, que era colocado no início, né? Mas não foi o que ocorreu nesse livro de Hebreus, né? Outro ponto também, que a gramática grega do livro de Hebreu não coincide com a gramática dos livros de Paulo. É uma gramática de um grego ali muito rebuscado e não coincide com a escrita usual dos livros das cartas paulinas, né? Mas o que eu achei bem interessante, até eu fui estudar e pesquisei alguns teólogos, né, e pastores influentes, inclusive foi de Russell Shedd essa informação que eu tive. Uau, isso é forte. Que o autor de Hebreus, ele é da segunda geração e Paulo era da primeira geração. Exatamente. Aonde que a gente pode ver isso? Lá em Hebreus 2, versículos 1 a 3, né? Que diz assim: essa salvação primeiramente anunciada pelo Senhor foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então aqui é um ponto bem importante. Porque Paulo disse, eu ouvi do Senhor, né? Ele se encontrou com Jesus, Jesus falou com ele e tudo mais. E aí não, aí é alguém que ouviu daqueles que ouviram de Jesus, né? Então já é alguém da segunda geração, né? Agora não se sabe quem, né? Existem algumas hipóteses, né? Como alguns dizem que pode ser Apolo, outros dizem que pode ser Barnabé, Lucas também, Priscila. Mas... eu ouvi uma que foi engraçada, Bispo. Falou assim, não, acho que foi a Priscila mesmo. Porque lá no final ele falou assim, eu escrevi resumidamente. Aí a gente imaginou um livro desse tamanho, da grandeza dele, tanto detalhe, e depois falar que resumidamente pode ter sido uma mulher que escreveu. Uma mulher. Eu vi essa colocação também, achei bem engraçado. E quando é que foi escrito? Tem a data, Bispo? Então, foi escrito por volta de 65 depois de Cristo. Né? Por quê? Porque foi antes do templo ser destruído, o templo de Jerusalém, que foi destruído em 70 depois de Cristo. Então foi em torno de 65 depois de Cristo. Né? E para quem, como você colocou, né? Para quem foi escrito para os judeus messiânicos convertidos. Os judeus cristãos da Antioquia ou de Roma. E por que foi escrito? Porque eles estavam sendo perseguidos por parte dos judeus que não haviam crido que Jesus era o Messias.
Uhum. Então eles estavam muito desanimados, eles precisavam muito de encorajamento, né, porque eles estavam tentados a voltar a crer como eles criam antes. As práticas antigas, né? Acreditar mais na velha aliança do que na nova aliança, né? Em Moisés, que era uma figura muito forte para eles, Sim. né? Uhum. Aí, de repente, ali colocar Jesus, né? No lugar, para eles aquilo estava trazendo muita perturbação, muito desânimo. Uhum. Por isso que foi direcionada para os hebreus nesse sentido, né? Os judeus convertidos estavam sendo perseguidos por parte daqueles que não creram, uhum. né? Uhum. Muito bem. Então é uma carta talvez de esclarecimento com relação à grande obra de Jesus de fato, né? Sim. E também de encorajamento, para que aqueles judeus pudessem permanecer firmes na fé que eles tinham alcançado, né? Ô Bispo, esse livro ele fala muito de fato dessa da superioridade de Cristo, ou seja, já que é uma forma de esclarecer, de convencer, né? De animar, enfim, fazer com que aqueles judeus ou hebreus, como a Bíblia cita, de fato tornassem a sua fé firme, e provavelmente aí surgiram muitas dúvidas, de fato, né? E será que é isso mesmo e tal? Então, esse livro eu achei muito interessante. Talvez para mim, talvez seja o único livro que eu vi, de fato, no Novo Testamento, que em todos os seus capítulos, nos 13 capítulos do livro de Hebreus, em todos eles, ele cita o Velho Testamento. Que coisa tremenda isso, né? Por quê? Porque justamente era falando com os hebreus. Quer dizer, então, tinha que fazer com que eles voltassem e olhassem para tudo aquilo que estava escrito a respeito de Jesus, todas as figuras, tudo aquilo que era sombra do vindouro, né? Para que eles pudessem entender. Então, quer dizer, olhando para o Velho Testamento, mas trazendo agora para o cumprimento em Jesus Cristo, não é isso? Porque ele, inclusive, começa com a primeira fala dele, né? Deus falou, né? Tantas vezes, muitas vezes e de muitas maneiras, né? E agora nos falou pelo Filho. Então, primeiramente, ele falou ali com Moisés, né? Dando ali os 10 mandamentos, a tábua da lei, né? Onde Deus colocou ali todos os pré-requisitos para que o homem pudesse ter esse relacionamento com Deus, né? Falou pela lei, a gente talvez podia falar assim, falou pela escrita, falou pelos profetas, falava pela nuvem, talvez, que era uma figura também da glória de Deus, né? Deus falando, né? Quer dizer, são muitas formas que Deus usou. Inclusive, quando fala dos profetas maiores, né? É muito interessante que os profetas maiores, esses livros, eles tinham em si mesmo as figuras, né? As alegorias, né? Eles faziam em si mesmo, né? Então, muitas coisas que eles queriam mostravam a partir da própria vida deles, né? Eles faziam alguma coisa para demonstrar às pessoas. Quer dizer, era Deus usando todas as linguagens possíveis para falar com os homens, não é isso? E sempre já fazendo dando sempre uma revelação do que haveria de vir, né? Sempre ligando no futuro, Sempre ligando no futuro, Porque seria a forma, né, que nós hoje, né, entenderíamos como uma nova aliança, mas para eles no passado, né, foi só dado ali, eu percebo assim umas gotas, né, de revelação daquilo que haveria de vir, né, para que eles pudessem entender o futuro da nova aliança, onde Jesus se entregou, né, completa a obra, né? Completa a obra. Então ele começou uma história quando ele chamou Abraão lá, né, começou a formar um povo para que ele pudesse ali trazer o Salvador. Então o objetivo de Deus era esse, né, trazer o Salvador Jesus Cristo. Mas para isso ele teve que chamar esse povo, ele teve que se manifestando para esse povo, né, falando através dos profetas, da lei, para que pudesse vir o que era perfeito, né, que era o seu Filho Jesus Cristo. Isso foi uma coisa fantástica, porque Deus escolheu um povo. Sim. Desse povo vai vir o Salvador. E agora Deus tem que conservar esse povo. E esse povo passa por 1001 situações, inclusive de rebeldia, né? De rebeldia, de abandono de Deus, né? Mas aí Deus vai trabalhando com esse povo e ele vai, como você disse, ele vai trazendo o quê? As figuras, ele vai alinhando as pessoas
para levar para o futuro e sempre trazendo a questão sacrifício pelos pecados, né? Arrependimento, conversão, né? Quer dizer, Deus vai trabalhando tudo isso, né? Vai levantando libertadores, salvadores, né? Humanos que seriam juízes, por exemplo, né? E ele vai trabalhando todas as circunstâncias para trazer essa figura que existe sempre uma situação de necessidade do povo e existe sempre uma situação de resposta de Deus. Para lá na frente, de fato, quando ele traz, como você disse, o sacrifício perfeito, ali sim, ali ele encerra aquela história, que é a história de quando de fato vem o Salvador. Mas você falou uma coisa fantástica, é isso, Deus levantou um povo e ele tinha que conservar esse povo, por isso que ele sempre intervinha, porque ele precisava manter esse povo seguro para que viesse o Salvador, né? Sim, eu acredito que Hebreus tem muita importância nesse sentido de estar, então, esclarecendo, né, como Deus se manifestou de muitas formas, através de muitas pessoas, né, o tema principal de Hebreus é a supremacia de Cristo, né, a superioridade de Cristo, né. Então, em Hebreus 1, nós vemos ali Deus colocando Jesus superior aos anjos, né, porque também foi uma forma de Deus falar através dos anjos, eram mensageiros, né. Então, no versículo 6 de Hebreus 1, né, a palavra fala assim que todos os anjos de Deus o adorem, quer dizer, colocando os anjos para adorarem Jesus, quer dizer, então no lugar correto, né? Porque a gente percebe que é uma tendência assim das pessoas quererem adorar os anjos, aquelas figuras que mostram, né, quem é Deus, a glória de Deus. Sim. Então, hoje em dia até que as pessoas têm mais os santos do que os anjos, né? Tem os anjos da guarda, mas é mais o santo que os anjos. Mas naquela época, de fato, por esse período foi isso, que tinha muito a questão gnóstica, e de fato, as pessoas começaram a querer adorar os anjos mesmo. Então, adorar os anjos. Era um assunto muito importante, muito relevante para aquele momento, falar que Jesus ele era superior aos anjos. Os anjos são o quê? São ministros, eles são aqueles que estão ali para ajudar o povo de Deus, serviço mas dos nunca santos. Para ser adorado, né? Nunca para ser adorado, né? Então, Jesus, ali ele já demonstra, só existe um para ser adorado, que os anjos o adorem, né? Ele tem um nome superior, ele foi chamado de filho, os anjos não, né? Não. Quer dizer, só por um momento que Jesus ficou abaixo, um pouco abaixo, né? Que foram os 3 dias ali, onde aconteceu a morte de Cristo, isso. Né? Por um propósito, né? Exatamente. Depois, tanto que ele desceu ao inferno lá, né? E ele se colocou na posição dele, né? De como alguém que derrotou a morte, né? Então, e depois ele foi glorificado, quer dizer, só por recebeu o nome acima de todos os nomes. Todo o nome. Então, por um pouco de tempo ele teve que ficar abaixo, porque tinha esse propósito, né, de nos redimir, de nos salvar, né, de derrotar a morte. Assim como ele se esvaziou, ele ficou abaixo de João Batista, né, por um pouco de tempo, né? Ele se colocou abaixo de João Batista como o pastor dele, foi batizado por João Batista, né? Mas por um propósito maior. Mas está acima de João Batista e assim por diante, está acima de todos, né? Muito bem. Então, primeiro é superior aos anjos. Hebreus também fala que Jesus ele era superior a Moisés. Por quê? Os judeus ou os hebreus que consideravam até Jesus, enfim, Moisés como o grande profeta, como muitos judeus hoje não consideram Jesus, inclusive, e consideram apenas Moisés como o profeta deles, né? E aí, assim como o mundo islã considera Maomé como o profeta deles, os judeus consideram Moisés. Mas aí Jesus chega e diz, não, peraí. Moisés foi um grande homem, Moisés ministrou, e até a Bíblia diz que ele foi um servo na casa de Deus, Moisés, né? Mas Jesus foi um filho, olha que coisa, é bem diferente uma coisa da outra, né? Da mesma forma, Moisés está aí, talvez incumbido na mesma característica dos anjos, servidor, mas Cristo continua sendo o filho, não é isso? Então, Hebreus veio também trazer essa superioridade, né, de Cristo, né, com relação às pessoas, né? Ninguém é superior a ele, né? Moisés, apesar de toda essa importância dele, né, de tudo que ele representou e representa hoje, né? Ele é inferior a Jesus, né?
está acima de Jesus, né? Jesus é o Filho, né? Nos colocou como irmãos aí nessa conquista dele pela nossa salvação, né? Mas ele que foi glorificado, né? Ele que sentou à direita do Pai, está sentado à direita do Pai, né? Então ele está acima dos anjos e está acima dos homens, acima de Moisés, né? Acima de Josué, de Abraão. Inclusive a questão de Arão, né? Por quê? Porque fala muito sobre Arão, fala do Arão, aí vem os levitas, né? A tribo de Judá não está dentro dos levitas, né? Isso. Então os levitas é um grupo à parte, né? E Jesus, ele é de Judá. E ele é sacerdote, ele é rei e ele é sacerdote. Assim como a figura de Melquisedeque, né? Jesus, ele é da linhagem de Melquisedeque, a Bíblia diz. E Melquisedeque é essa figura que aparece inusitada, diferente no Velho Testamento. Não tem começo de dias, a gente não sabe nada, só sabe que ele apareceu. Sem genealogia, Sem genealogia, Abraão entrega a ele os dízimos, é abençoado por ele. E é o grande sumo sacerdote, né? E a diferença é que no Antigo Testamento os sacerdotes, né, eles sacrificavam ali carneiros, bodes, né, os animais, para poder servir como expiação dos pecados do povo, porque o povo não conseguia cumprir a lei, né, a lei mosaica. E então os sacerdotes eles matavam, né, o cordeiro, né, que já era uma sombra do que seria a morte de Cristo, né, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É interessante que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele também tinha que ser purificado. Ele tinha que ser purificado antes. Mas o porque sangue, ele era pecador, né? Mas o sangue que ele apresentava não era o dele, né, bispa? Era um sangue também de um animal, né? Porque ele era pecador. Não tinha como. No Brasil se tem muito a cultura do cheque pré-datado. Então a pessoa compra um negócio e dá um cheque pré-datado para 30 dias, para 60 dias, até para 90 dias, dependendo de quem está querendo vender a coisa, né? E aí eu ouvi uma coisa, bispo, que eu achei maravilhoso, que tem muito a ver com o livro de Hebreus. Por quê? Lá na cruz, o que Jesus disse? Está consumado. Né? E ali ele derramou o seu sangue, ali ele foi o sacrifício, ali ele de fato fez com que se cumprisse, né, tudo aquilo que tinha que se cumprir. Ou seja, toda dívida, todo escrito de dívida, tudo se resumiu ali na cruz. E aí eu achei muito interessante. Tudo aquilo que foi feito no Velho Testamento, a Bíblia diz que é sombra. É sombra só, não é isso? É sombra do que viria. Então eu fiquei imaginando, o Velho Testamento, toda vez que um animal era matado, era como se alguém assinasse um cheque predatado. Toda vez que se fazia um sacrifício, era um cheque predatado. Quer dizer, tinha uma pilha de cheque predatado, porque o cheque está predatado, por quê? Porque não pode ser coberto. A Bíblia diz que os animais não conseguiam pagar o preço. Eles podiam fazer ali... Pagar o preço. Né, eles só podiam o quê? Não, vamos cobrir um pouquinho, mas não está resolvida a coisa. Não está resolvida. Eles não conseguiam resolver, né? E ficou aquela pilha. Verdade. Quando lá na cruz, Jesus está acostumado, Jesus disse assim, tem dinheiro na conta, no banco celestial, já tem o sangue que paga toda a dívida. Ali todo cheque pode ser agora colocado, aleluia, porque agora vai ser pago, né? Eu achei fantástica essa figura mesmo. Porque todos os sacrifícios que iam sendo feitos, né, eram na esperança, na expectativa da vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus, né, sem pecado, que poderia mesmo pagar. Não arrancava, né? Não arrancava, só ele poderia. Exatamente. Não. Então o mundo celestial estava cheio de cheque predatado. Verdade. E eles eram salvos crendo, né, que viria um dia Jesus para resgatá-los. Então era da mesma forma eles tinham que ter fé. Eles tinham que ter fé. É a fé. É a fé que dava para eles essa condição de salvação, né? Exatamente. Até que Jesus veio, né, e o nosso sumo sacerdote de fato, né? Que o sumo sacerdote na época também, ele entrava uma vez por ano lá no lugar santíssimo, né? E antes ele se purificava, fazia os sacrifícios por ele também, porque ele não tinha condições de pagar nenhum pecado. Né? Agora o sumo sacerdote Jesus, nosso sumo sacerdote, entrou, né, no céu, né? Não é na casa, não é em nenhum local, né, limitado por paredes, né? Mas no céu. Lá no Santo dos Santos. Meu Deus.
Na presença de Deus, de na fato. presença de Deus, né? Então, e não é uma vez só, é eternamente, né? É um lugar que ele conquistou para nós, né? Nesse lugar da presença de Deus, onde nós podemos entrar com ousadia, né? Sabendo que foi pelo precioso sangue do Cordeiro que nós temos acesso, né? A esse trono da graça, né? Onde nós podemos encontrar misericórdia, uma coisa tremenda, né? Bom, no capítulo 10 eu vi aqui, é fantástico, você comentou que ele entrou, abriu o caminho, né? No 10, 19, 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu pelo véu. Uau, que coisa fantástica, né? Maravilha. Nós temos esse caminho, porque nenhum homem tinha acesso ao santíssimo lugar, só o sumo sacerdote. Como Jesus já entrou e já abriu o véu, já rasgou, nós cristãos precisamos agora entrar, né, Bispa? Então nós temos esse caminho aberto, né, por Cristo, né, esse novo e vivo caminho. Nós temos essa porta aberta para nós, qualquer momento que nós precisarmos entrar, né, para falar com o Pai. Eu acho isso tremendo, maravilhoso, né, porque nós temos um advogado que é Jesus, né, que intercede por nós diante do Pai todo o tempo, né? Nós temos a graça de Deus nas nossas vidas, né? A bondade, a misericórdia de Deus. Ele passou por tudo aqui, né, de terrível, todas as situações que nós passamos, e piores ainda. Então ele tem essa compaixão, né? Não é qualquer sacerdote, mas ele pode se compadecer porque ele viveu aqui, né? E viveu todas as nossas dores e outras dores muito piores, tenebrosas. Engraçado então, que eu lembrei, Bispa, que Jó falou assim: Deus, eu queria que o Senhor tivesse olhos de carne, eu queria que o Senhor fosse humano para entender um pouquinho. Quer dizer, em Jesus, Deus responde a Jó, né? Falou só que Jó, tem alguém que viveu a mesma coisa que você, inclusive aprendeu pelo que sofreu, mas é capaz de agora interceder por nós, né? E com esse coração misericordioso, com compaixão, né? Não de qualquer maneira, né? Entendendo as nossas dores. Então nós temos acesso a esse Pai de extrema bondade, né? De grande misericórdia. Aí o capítulo 11, talvez o capítulo mais famoso de fato de Hebreus, né? Que é a galeria da fé, os heróis da fé, tanta gente ali incluída ali. Ele conta uma história do Velho Testamento inteiro ali, né? E ele começa com aquele versículo que todo mundo ama, né? Que fala sobre a fé, né? Então diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A definição de fé. A definição. E a prova do que nós não vemos. Prova. Né? Fala um pouquinho aí, Bispo, um pouquinho da fé. Para você, como você enxerga isso? Esse, para mim, é o mais lindo, né, de Hebreus, né? Que fala da fé de uma forma tão maravilhosa, assim como nós podemos nos espelhar em heróis, né? É a galeria dos heróis da fé, né? Os heróis e as heroínas, né? Também Exato. Mulheres de fé maravilhosas. São pessoas que, pela fé, né, provaram o sobrenatural de Deus, né? Provaram milagres de Deus, né? Obedeceram de uma forma assim tão tremenda, né? Como Abraão, né? Ouviu a voz de Deus e deixou tudo e foi para o lugar onde Deus mandou ele ir, né? E depois as conquistas, né? Que vieram através disso, né? As conquistas pela atitude, pela decisão dessas pessoas de crerem. Sara, que teve um filho na sua velhice, né? Enoque, que foi transladado, né? Nem provou a morte porque Deus se agradou dele. E o ponto que eu vejo que agrada a Deus, né? Como diz mesmo na palavra, né? É a fé. Né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então pessoas, né, que pela sua postura, pela sua atitude, pelas suas decisões de acreditar, né, na voz de Deus, como Noé, né, começou ali construir a arca, nem tinha chuva, né, as pessoas chamando ele de louco. Meu né? Deus, passou 100 anos construindo aquela arca. Construindo aquela arca. Meu e pela sua credulidade, né, ele salvou, né, a sua família. Então pessoas como Raabe, né, uma prostituta também, que poderia ser desclassificada, né, foi, né, tá na genealogia de Jesus por causa da fé dela,
né? Ela escondeu ali os espias, e daí teve o livramento da sua vida, da sua família também, porque ela acreditou. Então é algo que eu vejo que é o que mais Deus se agrada, né? Que faz Deus se movimentar em favor da pessoa, das causas dessas pessoas, né? E construir, né, grandes aí testemunhos de vida. E são esses testemunhos que fala Hebreus 11, né? De pessoas dos quais, né, o mundo não é digno, diz, né, a palavra, né? Porque são pessoas que com um coração diferenciado, né? Com um coração quebrantado para a voz de Deus, né? Que não ouvem as outras pessoas, os comentários, mas ouvem a voz e valorizam e vão e cumprir o propósito, né, que Deus ali determinou na sua vida. Por causa dessas pessoas, Deus pôde fazer grandes obras, né? Amém. E faz através de nós hoje, né? Porque justamente que a Bíblia diz que completa com a gente, né? Não fica só neles, não. Só completa a obra com a gente, né? E nós estamos aqui continuando, né? Amém. Continuando essa obra tremenda, maravilhosa de Deus. Amém. Aí no 12, ele inicia o 12 também com a rajada, ele diz: portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, né? O pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aí fala: tendo nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, aleluia, que pela alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, desprezou a vergonha, sentou-se à direita de Pai. Meu Deus, que palavra, hein, Bispo? Maravilhosa, né? E aqui nessa palavra a gente vê, né, essa grande nuvem de testemunhas, né? São essas pessoas, esses heróis, né? Nós não estamos sozinhos, né? Muitas vezes a gente sente assim, nós estamos tão sós, num mundo tão mau, né? Tão incrédulo, mas nós temos essa grande nuvem de testemunhas, que foram esses heróis, essas heroínas, né? Que estão falando através dos testemunhos deles conosco todos os dias. O sangue de Abel fala, né? A Bíblia diz: o sangue de Abel ainda fala. Uau, que coisa, né? Esse livro de Hebreus, como eu fiquei muito assim chocada com a questão do pecado, né? Como o pecado é sério, como o pecado nos afasta de Deus, ao ponto de Jesus, né, ter tido que morrer, passar por tudo que ele passou para nos perdoar, para nos libertar, né, da morte, né, do peso ali da condenação. Então nós precisamos olhar para essas pessoas que creem, que fizeram história, os que estão fazendo hoje história ainda, né? E nos libertar de tudo que nos prende, nos libertar do pecado, né, que fica ali tentando nos envolver, a sedução desse mundo, nessas vozes malignas, e que querem nos parar, querem fazer com que a gente retroceda, né? Que a gente volte para a vida sem Deus, né? Mas nós precisamos, então, nos desembaraçar disso tudo e correr com perseverança. A corrida que nos é proposta, quer dizer, é uma corrida, né? E nós temos ali alvos, nós temos as nossas metas, né? Nós temos, né, os nossos olhos estão fixos em Jesus, né? Eu acho que é uma coisa muito importante isso, porque eu acho que é impossível a gente correr essa carreira proposta por Deus se a gente olhar para o nosso passado, para nossas dificuldades, né, para os nossos, né, as nossas dores, né? É impossível. Acho que é muito interessante o que se disse, e a gente só pode olhar para duas coisas: olhar para a nuvem de testemunhas que aparentemente está no passado, mas na verdade eles estão na galeria da fé e eles estão na presença de Deus. Então faz parte do futuro também, porque nós vamos encontrar com eles lá no futuro. Verdade, encontrar com eles, é verdade. E olhando para Jesus, que também está à nossa frente nos aguardando, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que a gente tem que olhar para ele. É isso? Eu acho que é uma corrida, né? É uma corrida, é uma carreira, né? Nós vamos ser coroados, né? Nós vamos receber a coroa, né? De glória, de ter combatido o bom combate, como Paulo falou, né? Guardado a nossa fé. Nós vamos ser coroados, né? Por Cristo. Então é algo que a gente tem que pensar com relação ao nosso futuro, né? Porque o nosso futuro depende da nossa decisão agora, né? Em quem que nós vamos crer, né? Quem que nós vamos nos basear, quem que nós vamos deixar nos estimular, nos inspirar. Para onde vamos olhar, né? Exatamente. Para onde vamos olhar.
esse livro de Hebreus, ele é muito encorajador mesmo, né? Porque ele mostra toda a parte ali, né, de como nós éramos antes, né? Como era a nossa raça antes, e o sacrifício de Jesus, o valor que teve tremendo, né? Tudo que ele conquistou para nós, tanto que ele é um resumo, né, de todo ali o Velho Testamento. Até eu estava lendo que o R.C. Sproul, né, que foi um teólogo e pastor dos Estados Unidos, né, ele disse o seguinte, que se ele fosse para uma prisão, tivesse que ir para uma prisão e pudesse levar um único livro da Bíblia, ele levaria o livro de Hebreus. Né, porque o livro de Hebreus, ele condensa tudo, né, o livro que mais fala do Velho Testamento, né, da importância do sacrifício de Jesus, né, e além disso ele, né, tem várias outras considerações importantíssimas na vida cristã. Sim. Então ele né, era tão apaixonado pelo livro de Hebreus que ele dizia, se eu tivesse que levar, eu levaria a Bíblia, né? Se não pudesse, eu levaria o livro de Hebreus. Muito bom, muito bom. Bom, para encerrar aqui a minha participação com relação aos capítulos, capítulo 13 hoje de Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Uau, meu Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos falando, às vezes, de um Cristo do passado, como se Cristo ele tivesse ficado lá atrás. Era o Cristo que curava lá, fazia lá, né? Mas não, é o Cristo que estava lá, que está hoje aqui e que estará para sempre conosco, que esse que estarei contigo, né? Até a consumação dos séculos. Ou seja, então, ele está conosco, ele faz hoje, né? Ele faz milagre hoje, ele multiplica hoje, ele salva hoje, ele cura hoje, ele perdoa hoje. Quer dizer, ele pode fazer tudo hoje também, né? É interessante que eu estava pregando esses dias sobre aquela passagem da mulher com fluxo de sangue, que há 12 anos ficou com aquela enfermidade, e Deus, ele colocou na minha vida uma mulher com a mesma situação, uns anos atrás, uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Uau. E nós oramos, eu incentivei ela a orar, jejuar, eu jejuei junto com ela, e ela foi curada. Deus deu um útero novo para ela. E aí me veio essa passagem, esse versículo, né? E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer, o mesmo Jesus que curou a mulher com fluxo de sangue, né, no passado, estava curando aquela mulher com a mesma enfermidade, né, ao mesmo tempo, para mostrar para nós, né, que ele é o mesmo. Né? Ele não fazia só naquela época, ele faz hoje os mesmos milagres, né, e nós podemos fazer obras maiores do que as dele, né, a palavra fala. E é o Jesus que a gente vai conviver com ele eternamente. Isso é maravilhoso, né? Tremendo. Maravilhoso. Ô, Bispa, nós estamos caminhando agora para o final e eu gostaria de te perguntar, tem algumas coisas que você marcou ainda que te chamou a atenção no livro, que talvez você gostaria de deixar para a gente? Sim. É um livro que ele tem muita... Por isso que fala que ele é um livro de considerações gerais, assim, ele não é específico, né? Então tem muitos versículos importantes nesse livro, que a gente usa nas situações da nossa vida, nas pregações, né? Como, por exemplo, Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, é capaz de discernir as intenções do coração, vai lá na divisão da alma e do espírito, que nós usamos tanto, né, aí nas palavras de cura interior, nas palavras de libertação. Eu acho isso tremendo, porque a palavra, né, ela tem esse poder, né, de discernir, porque nós não temos condições, muitas vezes, de saber as intenções do nosso coração, né, e a palavra consegue ir lá no fundo, onde só a palavra pode ir e fazer esse trabalho, né, de dividir a alma do espírito, de esclarecer, colocar luz, né, e trazer revelação com relação àquilo que a gente mesmo não está conseguindo ter luz por nós mesmos, né. Eu amo muito esse versículo e eu creio muito nele, né. E também tem um versículo que eu uso muito quando eu estou evangelizando pessoas que são espíritas, que creem na reencarnação, né, que é Hebreus 9:27. Muito bom, muito bem lembrado. Esse versículo, ele sempre me salvou nos evangelismos, assim, quando eu já não tinha mais o que falar, porque a pessoa não crê. Aí eu perguntava, você já leu Hebreus 9:27?
que diz que o homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. E aí muitas vezes as pessoas paravam de argumentar porque não, eu nunca tinha ouvido falar. Então é só uma vez, né, que nós vamos morrer, nós não vamos reencarnar, nós não vamos passar por sucessivas vidas, né? Eu usava esse versículo associado a uma fala desse jeito. Eu falava para a pessoa o seguinte, não falo, né? Conversando com as pessoas, eu falo o seguinte, muito bem, vamos supor que você esteja certo, e você acredita na reencarnação, e eu esteja errado. Então, quando eu morrer, segundo a sua teoria, se ela estiver certa, se eu estiver errado, eu volto e resolvo na próxima vida. Falei, agora, se a minha verdade estiver certa, e se você morrer sem acreditar nela, acabou sua chance de mudar. Então, eu acho melhor você acreditar nela agora, porque você não corre o risco de ser condenado. Aí ela fala, é uma verdade. Esse versículo é fantástico. Fantástico, porque ele é bem curtinho, mas ele é tão incisivo, né? É só uma vez e pronto. Não tem reencarnação, né? Outro versículo também que eu gosto é sobre a amargura, né? Porque é algo que a gente usa muitas vezes nas palavras de cura da alma, né? Até nos aconselhamentos, quando as pessoas estão ali amarguradas, rancorosas com alguma situação, com alguma pessoa, né? E está em Hebreus 12:15, que fala para a gente tomar cuidado com qualquer raiz de amargura que pode brotar e prejudicar a nossa fé e contaminar muitos. É verdade. Então é algo que é muito sério, né? Nós não podemos deixar de perdoar as pessoas, né? De pedir perdão, não podemos deixar brotar essa raiz, né? Que essa raiz, ela vai prejudicar a tua fé, e as pessoas que são amarguradas, elas contaminam, né? Elas reclamam, elas passam para outras esse amargor da alma delas, e isso até muitas vezes causa de muitas doenças, né? Emocionais, psíquicas. Até eu creio que grande parte do câncer, né, vem pela amargura, né? Falta de perdão, né? Os tumores, né, estão sendo ali gerados pela dor, né, pela falta de perdão. Então é um versículo importantíssimo. A pessoa se envenena por dentro, né, bispo? Envenena. E aí ela se mata, né? E às vezes mata outros também, que ela contamina, né? Também com as colocações dela, com a postura equivocada dela perceber a vida, né? Então é um versículo que mostra, cuidado, né? Toma cuidado, não deixa brotar aí essa raiz, porque pode te matar, né? Hebreus 13:4, que eu acho interessante, porque também a gente usa até muitas vezes fazendo celebrações de casamento, né? Que fala que é digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Né, que é um versículo que mostra que o matrimônio, né, esse leito sem mácula, que seria na realidade o matrimônio, né, onde a relação sexual acontece dentro dos moldes do padrão divino, né, não de qualquer forma, né, como diz aqui, né, como acontece na prostituição, né, os adúlteros. Isso aqui é bem hoje sério no nosso mundo, porque é um mundo que aceita tudo, né? Onde não existe mais limites, onde as pessoas acham, não tem nada, não tem problema, né? A gente se ama, mas aqui mostra como Deus vê, né? Deus não acha digno qualquer tipo de relacionamento, mas digno de honra é o matrimônio, né? O leito que é sem mancha, sem mácula. Então mostra a vontade de Deus. E é bem importante a gente colocar quando a gente está orientando, né, orientando os casais, orientando os jovens, né, para mostrar que Deus tem uma vontade, né, tem uma forma de viver o relacionamento que é uma forma digna. Isso vai trazer dignidade para as pessoas que assim se comportarem. Ô bispo, eu acho muito interessante esse Hebreus 10:25, não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Essa é uma palavra que o autor de Hebreus deixou para os judeus, para os hebreus, né? Mas que serve muito para hoje, para a gente. Muitas pessoas com a pandemia abandonaram as igrejas, né? Saíram, escolher estar em casa, e aí já não é mais uma questão de segurança, é uma questão de fato de um esfriamento na fé.
Então, eu acho que é o momento de nós, igreja, falar a mesma frase para as pessoas. Não deixemos de congregar, né? Porque nós sabemos o quanto é importante estarmos juntos na casa de Deus, porque essa é a diferença, que Deus vai mover diante, né? A Bíblia diz que quando nós estamos unidos, Deus age de forma diferente, né? Então, existe uma coisa, Deus fala conosco quando estamos em casa, mas Deus fala de outra forma quando estamos unidos na casa dele, né? Então, é muito importante, acho que isso, né? Bispa, eu vou te passar agora aqui, vou abrir a tela. Você vai trazer uma palavra de oração para as pessoas que estão nos assistindo, né? Quiser trazer algum versículo também, fique à vontade. E aí eu quero que você ore e ao final eu volto aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo, tá bom? Amém. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, com relação a esse versículo de Hebreus que diz para não deixarmos de congregar, isso é muito importante hoje em dia, porque a gente percebe que existe algo de Deus muito mais forte, né, na igreja, né, quando nós estamos juntos, quando nós estamos recebendo a palavra, quando nós estamos louvando juntos, né, vem uma força de Deus que é muito maior do que quando a gente está sozinho em casa orando. É importante orar em casa, mas não se compara com a presença de Deus na igreja, com a força que nós recebemos, estarmos orando juntos, estarmos louvando juntos. Então eu quero deixar essa mensagem para você, né? Hebreus é um livro que fala muito da fé, né? E nós temos vivido dias diferentes, né? Onde nós estamos aí lutando contra esse inimigo, esse vírus. Então é um tempo de nós buscarmos muito mais a Deus, é um tempo de nós estarmos juntos, né? Estarmos juntos com os nossos irmãos, para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa se fortalecer e possa vencer tudo que vem para nos afastar de Deus, tudo que vem para nos impedir, né, de conquistar as promessas que Deus tem para nós, os sonhos que Deus tem para nós. Então é um momento onde nós devemos investir muito na nossa fé, né, mais do que em todas as coisas, investir na nossa fé. E o principal ponto é estar, então, na igreja, né, juntos com os outros irmãos, sendo alimentados pela palavra, recebendo a palavra de Deus. Não deixe de congregar, não fique sozinho, né? Quando você fica sozinho, a tua fé vai se esfriando, né? E é um tempo de nós focarmos, né, no que Hebreus 11 diz, né, que nós precisamos já ver o nosso futuro, né, como se ele já existisse, ver aquilo que não existe como se já existisse, né? Isso que é fé, né? É hora de nós nos levantarmos em fé, né, e profetizarmos que o melhor de Deus ainda está por vir, que nós vamos viver novos tempos, nós vamos viver um avivamento que Deus vai lançar sobre toda a terra depois de todo esse sofrimento, eu creio. Então é uma hora especial, né, onde a partir do que nós aprendemos aí no livro de Hebreus, nós precisamos valorizar mais do que nunca quem está conosco, que é o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, né, e nos levantarmos como uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja viva, e profetizarmos as mudanças, as transformações, as curas, os milagres, tudo de bom que eu tenho certeza que o Senhor planejou para a tua vida, para a minha vida, vai acontecer. Amém, amém. Bispo, vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você orasse por cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Talvez em 2020, talvez em 2030, talvez em 2040, a gente não sabe, né? Vamos orar por todas aquelas que nos assistiram. Amém? Amém. Amém, Pai. Em nome de Jesus, eu quero colocar agora, Senhor, cada vida preciosa, ó Deus, que está aqui, Senhor, que assistiu, Senhor, que recebeu essa palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja agora, Senhor, fortalecendo a fé. Que o Senhor esteja agora, Senhor, desembaraçando, Senhor, de tudo que vem, ó Deus, para enfraquecer a fé, livrando do pecado, livrando de toda a força maligna, Senhor, que vem contra os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, venha, Senhor, renovando as mentes, venha renovando os corações.
Deus, vem ouvindo o clamor, Senhor, de cada um, Pai. E tudo que o Senhor projetou, sonhou para essas vidas, Senhor, venha ser fato, realidade. Que nenhum dos teus sonhos e projetos se perca, Pai. Mas que tudo que o Senhor, ó Deus, sonhou, Pai, se torne realidade para a tua glória, Pai, nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom, Amém. que bom. Bispa Jussara, que coisa maravilhosa. Foi muito bom, foi uma viagem fantástica. E eu tenho certeza que as pessoas vão ser muito edificadas. Amém? Amém. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Eu vou colocar aqui também para vocês, gente, aqui em cima, eu estou colocando aqui o card aqui, com o estudo do Bispo João, que é o esposo da Bispa Jussara, que foi maravilhoso também. Então, verdade, que você possa estar assistindo também aquele vídeo. Bispa, Deus abençoe muitíssimo, abençoe a igreja, né? O trabalho de vocês aí. E quando voltar, com certeza, a gente vai estar junto, porque é muito bom estar contigo. Amém. Um grande beijo, beijo para tua família linda, para a igreja cresça, possa causar um grande avivamento nesse lugar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Beijo. Amém.